as coisas, e nós te somos tão gratos. Nós te somos gratos, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais contigo. Nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas. Obrigada por essa sala. Nós queremos celebrar a vida de Jesus. Fala conosco, papai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse amém é da Zita. Hoje é tão interessante, né, a gente cear, mas cear com entendimento, com a palavra, e descobrir fontes que ainda não foram reveladas para nós. Eu sempre entendi que ceia é um momento de comunhão e de revelação de quem é Jesus. Então, a gente precisa sair desses moldes, né? Eu só preciso ler o texto que fala da ceia, trazer arrependimento. Não, vamos trazer revelação e entendimento. E para isso, eu gostaria de ler com você um texto que está em Marcos, no capítulo 1, e a partir do versículo 29. Marcos 1, 29. Bem, diz assim: eu diria que a palavra de hoje é: não existe cura sem implicação com o serviço. E um milagre abre portas para muitos outros milagres. O texto vai dizer assim para nós, a partir do versículo 29. Depois que Jesus saiu da sinagoga com Tiago e João, foram à casa de Simão e André. A sogra de Simão, né, porque ainda era Simão, não era Pedro, estava de cama, com febre. De cama, com febre. Imediatamente falaram a seu respeito para Jesus. Alguém foi até Jesus e disse para ele: olha, tem um familiar do seu discípulo, alguém que segue você, que está doente. Então, sempre alguém precisa falar para Jesus de alguma necessidade dos nossos irmãos. Será que eu sou aquela portadora de necessidade dos meus irmãos para Jesus? Eu me perguntei isso. Imediatamente falaram, né, a respeito, e versículo 31. Ele, Jesus, foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. Ele toma pela mão e levanta. Às vezes um abraço cura. Às vezes um beijo cura. A gente não precisa fazer muito, não precisa estardalhaço, não precisa dizer, vem aqui, eu vou orar por você, eu vou fazer. Um abraço é capaz de curar. Jesus pegou ela pela mão e levantou. O texto continua dizendo que a febre a deixou. E aquela mulher que a Bíblia nem fala o nome, poderia, muito obrigada, que Deus te abençoe, enfim, ela poderia falar muitas coisas. Mas ela não fez isso. O texto diz aqui para nós que ela imediatamente passou a servi-los, no plural. Porque vocês sabem, Jesus não anda sozinho, né? Jesus anda com um grupo, com a multidão, com os discípulos, né? Jesus anda com quem ele deseja levar até o Pai. E aquela mulher passou a servir. Que serviço eu fico imaginando? Talvez ela fez um bolo de fubá, ela deu um cafezinho, talvez ela fez um suco, não importa. Ela serviu. E isso me traz um despertamento, o quanto eu estou servindo. Hoje eu moro em apartamento, eu não moro mais em casa, que eu posso sair na rua e dando bom dia. E vocês não imaginam o desafio de que é servir a Jesus morando em prédio, em apartamento. Porque ninguém fala com ninguém, todo mundo está dentro das suas caixinhas.
E eu, muito abelhuda, né? A primeira coisa que eu fiz foi perguntar ao dono do edifício, não tem jeito de a gente fazer um WhatsApp, né? Um grupo com todos os vizinhos? Ele, não, aqui as pessoas são diferentes, capixaba não é igual carioca, mas eu posso te falar das necessidades, quem é que precisa de ajuda, meu prédio só tem idosos. Aí eu falei, então, por favor, porque a minha tarefa, eu tenho uma missão, eu preciso abençoar os meus vizinhos. Me dá os nomes, quem são, como é que fazem, quem é quem. E ele começou a me dar o relatório dos meus vizinhos. Olha que abusada eu, né? Mas foi isso que meu Deus mandou eu fazer. E aí eu comecei a descobrir que havia uma senhora no apartamento de baixo que se sentia extremamente sozinha. E eu falei, Senhor, eu preciso servir essa mulher. Inventei um café. Falei, vem conhecer a minha sogra. A minha sogra precisa de amigas. E ela tem quase a minha idade, mas gosta muito de conversar. E assim nós criamos uma oportunidade. E sabe qual é a boa notícia? Você é cristã, não é? Eu falei, sim, eu sou cristã. Porque o tempo todo, não, Deus vai te abençoar, e as portas vão se abrir, Deus vai curar essa ferida. E antes dela partir, ela pediu uma oração. E nós tivemos o privilégio de orar por ela. E quando eu coloco ela no elevador e me despeço dela com um abraço, ela olha para mim e diz: Você não tem noção do que você fez na minha vida hoje. Eu saio daqui mais feliz, mais leve. Não foi um café que você me deu. Você disse para mim o quanto eu sou importante. Quando você for na sua igreja, você me leva? E eu fiquei sem caber em mim de felicidade. O que que um café, o que que um convite para sentar na minha mesa e tomar um café é capaz de fazer? Foi o café? Não. Foi a oportunidade de servir. E essa mulher fez isso. Mas não para só aí, né? O nome dela é Cláudia, e eu quero que vocês me ajudem em oração, que eu quero chegar aqui e trazê-la também para a sala do transbordo e dizer para ela que ela é muito amada do Senhor. E o texto diz que talvez Jesus e a sua comitiva passou o tempo todo na casa da sogra de Pedro, e o texto continua dizendo que, ao entardecer, depois que o sol se pôs, trouxeram a Jesus muitos enfermos. Ou seja, né? O culto da noite. Não era para os salvos, não era para cristão, não era. Era para endemoniados, era para doente. O nosso objetivo em celebrar a Deus nas nossas comunidades é levar os doentes e os endemoniados, porque senão estamos fora do propósito, do chamado e da missão. E todos, versículo 33, e toda a cidade se reuniu à porta para observar. Enquanto nós estamos servindo, enquanto estamos curando, enquanto estamos libertando, os de fora, a sociedade estará com os olhos observando. Quem é esse povo barulhento que dá glória a Deus, que ora pelos enfermos, que supre os necessitados? Quem é esse povo? E o texto continua dizendo que então Jesus curou muitas pessoas que sofriam de diversas enfermidades. Nem toda enfermidade é demônio, viu? Esse texto deixa claro para nós. Eu estou lendo na nova versão transformadora, mas os originais falam isso, que Jesus expulsou muitos demônios e também curou muitas pessoas de diversas enfermidades. Algumas doenças são físicas, algumas doenças são espirituais, então nós não podemos generalizar. Porém, não permitia que os demônios falassem. Essa história de dizer qual é o seu nome, de onde você vem, o que que você faz, manda sair. A gente não precisa de endereço nem de identidade de demônio. Nós só precisamos dizer, por um caminho que você veio, por 7 caminhos você fugirá daqui. Você sairá dessa casa, você sairá dessa família, sairá dessa vida, porque onde nós estamos, a luz e as trevas não pactuam. E a gente para por aqui na leitura bíblica. O que eu quero dizer é trazer, que Deus falou muito ao meu coração, que muitas vezes o sofrimento é sempre uma oportunidade para abençoar outros. Se Jesus não tivesse sido levado à sogra de Pedro,
por causa de uma febre. Talvez aqueles endemoniados e aquelas pessoas acometidas de enfermidades talvez nunca teriam acesso a Jesus, porque Jesus foi à casa do enfermo. E aquelas pessoas das circunvizinhanças puderam ouvir e trazer os doentes. Então, muitas vezes, nós não entendemos certas lutas e enfermidades que vivemos, mas precisamos entender que o sofrimento é uma oportunidade para abençoar outro, porque a bênção de Deus em nós sempre será coletiva, ou na nossa família, ou nos nossos amigos, ou na nossa comunidade. O propósito de Deus em nos curar é sempre pensando no coletivo. Quero também destacar aqui a autoridade de Jesus sobre os demônios. Ela é absoluta, mas sobre os homens ela é relativa. Mas Deus não é soberano, Deus não tem o controle de todas as pessoas. Ele tem controle sobre os demônios, os principados, as potestades, mas sobre a decisão humana, não. É relativo. Porque eu escolho obedecer ou desonrar o Senhor. Eu escolho estar na presença de Deus ou servir ao diabo. Então, o controle de Jesus para os homens é relativo. Olha o profeta Jonas. Ele recebeu a missão e escolheu desobedecer, né? Os animais, as plantas, os ventos, até as ondas, todos se sujeitam ao senhorio de Jesus, menos o homem. O homem é rebelde por natureza. Outra coisa que Deus falou no meu coração, que Deus age em qualquer ambiente, até na porta de um botequim, você sabia disso? Até lá no botequim, no meio dos bêbados, na prostituição, no meio daqueles que estão lá na sarjeta. Deus não precisa, Jesus não precisa de um ambiente propício. Eu preciso adorar, eu preciso encher os céus de adoração para o poder curativo do Senhor e da palavra vir e se manifestar. Isso é bom, isso facilita para o ministrador, isso facilita para muita gente, mas Jesus não está preso a isso. Jesus curou na sinagoga, como você vai ver lá em Marcos 1:38. Jesus curou no ambiente familiar, na casa da sogra de Pedro. E Jesus curou no público. E nós podemos curar enquanto estivermos lanchando. Ouviu alguém doente? Você me dá licença? Você deseja uma oração? Mas, Rosimar, o que é que vão pensar de mim? O que é que vão dizer? Problema de quem pensar. A bênção que você vai ministrar é muito maior e pode tirar uma vida do sofrimento. A prioridade de Jesus sempre foi servir. A nossa também precisa ser. Foi na sinagoga, foi fazendo uma visita domiciliar, foi atendendo as multidões. Jesus era incansável. Ah, mas porque Jesus era Deus. Não, querido. Nós temos exemplo aqui da nossa pastora, que uma hora está num lugar, outra hora está em outra. Na idade dela, eu fiz muito isso, né? E muitas que estão aqui que nem aparece o que elas fazem. O Senhor é quem renova nossas forças. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que o Senhor nos dá. Sabe por quê? Porque Jesus desconhece impossibilidades. Nós, né, sabemos que no meio deles tinha Lucas. Lucas era médico. E Lucas, provavelmente, deve ter dado esse diagnóstico de que o que ela sentia era febre. Mas não era uma febre viral como nós temos hoje. Não é uma febre de uma gripe. Não. Naquela época não existia antibiótico, nem vacinas, nem nada. Talvez era uma febre vindo de uma doença muito grave, talvez a malária. Então, aquela mulher estava terrivelmente enferma com essa febre. A sogra de Pedro estava impossibilitada. Não tinha cura para aquilo. Mas nós vemos que Jesus olha para aquela circunstância, né? E tira dela aquele mal, que talvez impossibilitava ela de trabalhar, sentia dores nas juntas. Quem teve chikungunya, dengue, sabe do que eu estou falando. São febres que parecem febre reumática, né?
Mas Jesus não olha isso. Jesus não quer saber se é câncer, se é Alzheimer. E para quem tem me acompanhado aqui nos Milagres de Carminha, a memória dela está cada vez melhor. Lembrando de coisas que a gente fica rindo à toa, eu e o pastor Tony. Deus cura Alzheimer. Deus cura Parkinson, Deus cura loucura, Deus cura depressão. Não há impossibilidades para o nosso Deus que fez o corpo humano, que conhece a mente humana. As limitações é para a medicina, é para o natural, mas para o nosso Pai não. E eu quero terminar dizendo que nós precisamos entender que o que transforma o homem é o Evangelho. O poder transformador de Jesus através do Evangelho. O Evangelho, querido, ele deve ser sempre intencional e relacional. Eu preciso ter uma intenção quando eu estou lá remando com os meus amigos lá na canoa. Eu tenho que ter uma intenção quando eu estou lá andando de bike e eu encontro alguém. Eu tenho que ter uma intenção quando eu estou na feira. Mas, Rosimar, eu só estou lá para fazer feira. Sim, mas o que você pode achar no seu caminho, enquanto você está fazendo a sua feira, enquanto você está dando aula, enquanto você está vivendo a sua vida, nós temos oportunidades de servir. O evangelho é intencional. Eu gosto muito quando Jesus diz: ó, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. E essa promessa de unção é para mim e para você. Ele nos ungiu para quê? Está lá em Lucas 4,18. Ele me ungiu para pregar o evangelho, para dar saúde aos enfermos, para socorrer os necessitados. Eu não vou poder socorrer todos os necessitados do mundo, mas eu vou poder socorrer aquele que estiver próximo a mim. Eu não vou poder curar todos, mas se alguém pede oração, ore imediatamente. Faça o que precisa ser feito no já, porque eu e o Senhor somos instrumento de graça para aquele que está perto de nós. E, para terminar, João 3, 1 João 3,8 diz, né? E Atos também vai dizer que ele veio para destruir as obras do diabo. E uma das obras terríveis do diabo é impedir que você exerça esse chamado, que você exerça essa função de ser sal e luz. Nossas necessidades devem ter uma prioridade, porque quando eu cuido dos dele, ele cuida dos meus. Quando eu invisto no reino, Deus investe na minha vida e supre as minhas necessidades. Eu tenho sido prova viva disso. Muitas metas precisam ser conquistadas, mas eu tenho visto a bondade e a misericórdia do Senhor todos os dias da minha vida. E para que nós possamos comer o pão e tomar o cálice. Talvez você que é novo aqui, que talvez vai assistir esse vídeo depois, eu quero dizer para você, por que que eu preciso celebrar com o cálice e eu preciso celebrar com pão? Mas eu venho de uma religião que eu só como pão, eu tomo lá o pãozinho, o fruto do trigo, não é suficiente? Não, não é. A obra precisa ser completa. A palavra nos diz que eu preciso comer do pão, que é a própria carne do Senhor, que foi dilacerada naquele dia, e que hoje tipifica o corpo dele. Eu preciso tomar o fruto da vide. Ninguém pode tomar por mim, eu preciso tomar. Porque o fruto da vide representa o sangue do Cordeiro que nos redimiu, nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Eu preciso estar aliançado, eu tenho que colocar uma aliança no meu dedo de que eu sou filha de Deus através do sacrifício de Jesus na cruz. O que Jesus fez me possibilita ser filha amada. Me religa ao Pai e faz com que eu possa voltar ao primeiro amor, lá ao plano original em Gênesis, quando ele nos fez para o louvor da sua glória. Então, você que está aqui, de novo, você que ainda não conhece muito as Escrituras, permaneça nesse lugar, para que você tenha o privilégio de comer o pão e tomar o cálice.
Mais uma coisa que o Senhor ensina: aprendei de mim. E o que nós podemos aprender com o Senhor? Que precisamos reconhecer que não é por causa de nós, mas é por causa dele. Mas eu preciso reconhecer os meus pecados. E eu vou estar orando para que Deus nos limpe, nos lave de toda iniquidade, para que possamos celebrar a morte e a ressurreição de Jesus. E aí eu passo a palavra para a pastora Mônica. Pai, nesse momento que vamos celebrar a morte e a ressurreição, eu sei que tem pessoas que estão nos ouvindo que se sentem desesperançadas, que não se sentem nem dignas de servir. Mas eu quero dizer aqui, Pai, que milagres abrem portas. E que muitas vezes, antes de recebermos a cura, precisamos servir. Que nós estamos aqui, ó Deus, para sermos sal e luz, instrumentos da tua graça. Por isso, perdoa toda incredulidade do nosso coração. Perdoa todo medo, toda dúvida, perdoa os pecados ocultos, perdoa os pecados conscientes e inconscientes, perdoa-nos daquilo que nós não temos nem consciência e que estamos entristecendo o teu Espírito. Santifica, Pai, santifica-nos, para que possamos comer do pão, beber do cálice e sairmos daqui, Senhor, regozijando do Senhor e na força do seu poder. Muito obrigada por essa sala, em nome de Jesus. Pastora. Aleluia. Glória a Deus. O sofrimento pode ser uma grande oportunidade de a gente abençoar os outros. Essa ficou guardada aqui, hein? Vamos cear, queridos, que privilégio. Eu costumo dizer que os métodos, né, eles podem mudar, mas o princípio jamais. A gente muda o método de como a gente está ceando, cada um na sua casa, talvez deitado, sentado, trabalhando, mas o princípio não muda jamais. E diz a palavra do Senhor que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e depois de ter pego esse pão, ele deu graça e partiu e disse: Este é o meu corpo, dado por vós. Ele entregou, ele se entregou por mim e por você, meu Deus. E logo após ele pegou o cálice e disse: Esse é o cálice da nova aliança. Meu Deus, esse é o cálice da nova aliança. E ele fala para a gente fazer esse ato assim, juntos, em memória dele. Então hoje eu quero convidar você, depois dessa palavra, dessa comunhão e revelação de quem é Jesus, a participar dessa ceia juntos. Você pode comer o pão e beber o cálice, em nome de Jesus. Aleluia! Esse cálice é a nova aliança. Ele hoje faz uma nova aliança com você nessa manhã, queridos. Que privilégio ceiarmos com a consciência do que estamos fazendo. Deus é lindo e eu vou chamar a pastora para estar orando mais uma vez para estar encerrando. Obrigada por você estar aqui conosco nessa manhã de ceia. Senhor Deus, nós queremos te louvar, porque nós sabemos quem é Jesus e nós sabemos o que precisamos fazer. Mas agora, Senhor, eu quero te pedir, se há entre nós qualquer enfermo, se há entre nós qualquer pessoa que precisa ser portador das boas novas, levar pessoas a Jesus para serem curadas, em nome dele, nós liberamos unção de força, coragem, sabedoria, estratégia e oportunidade. Cura também nossas famílias, cura nossos filhos, cura, Senhor, toda a nossa parentela. Liberta de todo sofisma, tudo aquilo, toda a fortaleza que se levanta na mente. Nós entregamos o dia de hoje sob teus cuidados e pedimos: abençoa-nos, Senhor, para que sejamos bênção na vida dos nossos irmãos e daqueles que estão à nossa volta. Eu abençoo, Senhor, esta sala. Abençoa a pastora Mônica e toda a sua família. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Beijo grande, queridos. Glória a Deus!
Um beijo no seu coração, família. Uma ótima sexta-feira. E amanhã a gente está aqui em Provérbios capítulo 1. E eu convido você a estar aqui conosco. A Tati pede oração pelo pai de Tamires, o Wilson. Então, se você pode entrar no seu quarto, orar, ele vai fazer uma cirurgia, interceda pela saúde dele. Mônica, Beijo grande, eu amo vocês. Tanuri, quer falar? Mônica, quero. Pastora Rose, pastor Tony tá aí. Tá aqui do ladinho. Pastor Tony, Espera aí, deixa eu levar o computador até ele. temos uns minutinhos aí, Mônica? Segura aí. Sim, Cíntia, temos sim. Temos ainda 7 minutos, pode ficar à vontade. Pastor Aqui. Tony, nosso pastorzão. Pastor Tony, na mesa conosco, senti falta do Senhor na mesa conosco. Nos abençoa nessa hora, pastor. Sua vida é muito preciosa para nós. Somos muito abençoados através da sua vida. Amém. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom o tempo todo, a tua bondade, a tua misericórdia dura para sempre. Queremos, ó Pai, te pedir que a tua paz, que excede a todo entendimento, esteja sempre nesse grupo, Senhor, do transbordo, Senhor. Nós te agradecemos e sabemos que nós temos uma aliança contigo, Senhor, e que nós um dia iremos desfrutar dessa aliança na vida eterna. Amém. Assim oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigada, meu pastor. Deus o abençoe muitíssimo. Amém. Como diz Obrigada. aquele louvor, Cíntia, a sua mesa cura. É assim? Há lugar na mesa. Deus é perfeito. Quer falar, Tanuri? Pode ficar à vontade. O Espírito Santo me constrangeu dizendo, discerne o corpo. Discerne o corpo nessa manhã. E dá honra a quem tem honra. Glória a Deus. Obrigada, família. Aleluia! Beijo, família! A gente se vê amanhã. Uma ótima sexta-feira, cheio da presença de papai. Daqui a pouco está subindo esse ensinamento de hoje, essa comunhão, esse repartido pão, e você pode compartilhar com seu irmão também. Até amanhã, família, um dia mais que abençoado. Obrigada, minha pastora Rosi.